Bem-vindo a mais uma aula aí sobre JavaScript, desenvolvimento front-end. Por favor, se você já assistiu as duas outras primeiras aulas, deixa um comentário, deixa um joinha ali pra gente, compartilhe com mais pessoas. É uma forma da gente estar levando conhecimento sobre desenvolvimento de software para mais pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre JavaScript e, no caso aqui, vamos estar falando sobre functions. Tem esses duas partes aqui, o W3C School, esse site, na verdade, que é um local de referência em si sobre desenvolvimento de JavaScript e outras linguagens. Tem muita coisa aqui a respeito disso. E hoje eu também vou trazer uma ferramenta que vai nos ajudar, espero que nos ajude mesmo, é o JSPin, onde a gente vai, sei lá, utilizar a parte de JavaScript e console. São as duas partes que a gente vai usar hoje. E eu quero trazer um pouquinho do passado para a gente poder explicar o porquê de funções hoje. Antigamente a gente tinha coisas, tipo software, que a gente escrevia basicamente assim. Por exemplo, um software para somar um código em si para somar dois números. Tinha var num, onde eu também tinha mais um var result, e aí eu pegava, por exemplo, um num, que tinha um prompt, e aí eu digitava tipo primeiro número sem ponto mesmo, porque você teria que fazer algum tratamento quanto a tipo passar pontuação é um pouquinho mais chatinho. E aí eu tinha um outro que era tipo segundo número, que era o nosso num2. E aí eu tinha a nossa resolução, né, que é o result, onde eu pegava num mais o num2. Se você reparou lá em cima aqui, ó, a gente tem uma documentação a mais sobre uma função chamada parseInt. A gente vai chegar nela daqui a pouco. Por quê? Porque no result, tipo, result estava chamando num2. Só que o resultado disso não é bem o que a gente espera. E eu vou te mostrar agora. Por exemplo, quando a gente roda a função prompt, ela abre essa janelinha aqui para a gente estar digitando qualquer coisa. No caso aqui eu estou digitando números. Só que quando a gente olha para essa função aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma coisa que a gente chama de concatenação. Por quê? Porque isso daqui é uma string. Então, se a gente digitar aqui, por exemplo, type of to result, a gente vai ver que, se eu pegar os dois, vai ser uma string. Então, o resultado final vai ser uma string. E a gente não quer uma string nessa função aqui. Nossa, a gente quer um inteiro, parseInt, somente a soma de dois números. ParseInt. E aí a gente tem um result. Então a gente tem lá 2, 4. Perfeito, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas eu quero fazer a soma disso duas vezes. Eu quero fazer tipo esse cálculo duas vezes. E aí eu vou ter que copiar esse código aqui duas vezes. E acontece, né? Porque no início as pessoas faziam isso mesmo, copiavam o código duas vezes. Só que pra gente não ter que fazer isso, a gente tem uma coisa maravilhosa chamada function. Então, function, ele retorna pra gente uma ação que a gente não tem que repetir continuamente. Então, por exemplo, sum two numbers, somar dois números, é uma função onde eu só vou... É a forma, na verdade, antiga que a gente usava para escrever função. Onde eu tenho essas mesmas coisinhas aqui, né? Tipo, mesma coisa aqui, só que de uma outra forma.
dentro de um escopo, onde eu posso repetir quantas vezes eu quiser e tipo, vai me retornar aquilo que eu preciso. E onde eu posso até, inclusive lá dentro, né, definir as variáveis var num, var result. Se eu quiser eu posso printar aqui ou printar fora, mas para fins didáticos a gente vai printar lá dentro. E aí o que acontece, né? Eu não preciso digitar tudo isso daqui de novo. Dessa forma aqui, eu só preciso fazer o seguinte, eu só preciso invocar. Esse aqui é uma coisa bacana, né? Preciso só chamar essa função aqui. Preciso chamar call this function, chamar essa função. E aí essa função, e se eu quiser ela chamar duas vezes, ela vai fazer a paradinha toda para mim duas vezes. Então eu somo 2, mais 2, mais 2, mais 2. E aí vai aparecer 2 quatros. Então o que significa, né? Essa função, ela fez com que eu não tivesse que repetir código, o que é muito ruim para dentro de programação. Uma coisa que a gente tenta fazer dentro de desenvolvimento de software é evitar de repetir código. Então, o que a gente viu aqui, né? Essa primeira parte do que era uma função, o que as funções fazem em específico. Elas evitam a gente de repetir código. A gente pode chamar somente essa função e ela vai fazer todo esse restante que a gente precisa. Contudo, isso daqui não é uma boa prática de programação. Por que não é uma boa prática, né? Porque essa coisa aqui está fazendo muita, essa função aqui em si está fazendo muita coisa. Ela está tipo recebendo, chamando duas outras funções para receber um número. Ela está tipo pegando, fazendo um cálculo inteiro e passando resultado direto. E aí ela faz tudo isso dentro de um aspecto só. O que a gente hoje em dia tem como clareza de função, né? O que torna mais claro um código, mais legível? A gente pode escrever essa mesma função, deixa eu só limpar aqui, de outra forma. Por exemplo, eu posso declarar, que a gente já sabe que const é algo que não vai mudar, ela é imutável, né? Então, eu posso declarar que minha função, ela, ela, vai, ela vai inicializar através de uma const, né? Então, eu vou sum to numbers. Esse sum to numbers, eu estou dizendo que eu vou ter uma função a partir de uma const, onde ela vai ser uma função. O que eu vou fazer aqui vai ser imutável, não há como alterar. E aqui eu vou somente fazer o seguinte. Tá vendo essa parte aqui? Parse int mais parse to. É a única coisa que eu vou fazer. Mas aí você me pergunta, Igor, de onde vai vir esse num aqui e esse num 2, né? Porque antes eles estavam aqui dentro declarados. Estavam dentro dessa função. Até melhorar. Estavam aqui declarados, né? E agora não estão. A gente pode escrever aqui não e não to. Então, agora eles estão declarados dentro do que a gente chama de parâmetro. A gente podia ter feito ali, mas tipo, eu gosto dessa outra forma de se escrever, porque é o que a gente chama de sugar sintático. Eles são menos coisas a serem escritas e vão ter praticamente o mesmo resultado. Então, se eu der um return aqui e chamar essa mesma função passando dois números, ela vai me retornar esses dois números. O que eu posso fazer também é o seguinte, né? Eu posso declarar, vamos deixar essa função aqui, vou deixar a função aqui, e aí eu digo assim, ó, que eu tenho var num, e observe bem, eu estou inicializando uma função aqui e aqui eu estou usando como parâmetro, são coisas distintas. Mas var num, onde ele vai ser um prompt, e ele vai receber, na verdade, esses dois aqui. Ó. Eu vou pegar até esse daqui que fica mais fácil. E aí, o que vai acontecer aqui, né? Esse var num, ele vai receber esses dois valores. E o que vai acontecer com a minha função é que eu vou invocar da mesma forma que eu vou fazer aqui. Mas dessa vez eu vou passar num e num to, que já são esses meus prompts aqui. E aí, como antigamente eu tinha esse console log aqui, eu vou simplesmente fazer a mesma coisa. Eu vou dar um console do lado de fora
e retornar tipo parse int, o parse int do num, parse int do num. Vamos ver se funciona. Então eu digitei 2 e ele me retornou 4. Então o que aconteceu, né? A gente antes fazia esse cálculo todo aqui em um só bloco. O que acontecia com a gente aqui? Porque, poxa, só para efeito de comparação, né? Então antes eu fazia tudo isso daqui num bloco. Depois eu peguei esse mesmo bloco e criei uma função onde eu posso repetir isso daqui várias e várias vezes. E agora, a princípio parece, poxa Igor, mas tu me tirou a capacidade de ter, sei lá, um num1, num2 aqui dentro. Em partes, isso é verdade, não estou negando isso. Mas ao mesmo tempo, eu tornei essa função aqui capaz de fazer esse cálculo e receber um num e um num2. E se eu quisesse, também poderia manter lá dentro e daria na mesma em si, mas eu não poderia, por exemplo, reutilizar essa função em outros aspectos. Ela estaria atrelada sempre a num1, a num e num2. E a ideia também era que a gente pudesse passar um parâmetro para que a gente visse como que é uma função onde eu recebo parâmetros. E mais do que isso, para concluir em si, a gente viu agora um sugar sintáxico, onde eu tipo não preciso escrever function, eu só recebo tipo some number e aí eu digo quais são os valores que eu tenho que passar. E o meu function, ele retorna, né? Ele faz o papel aqui, ó, desse mesmo function de assinalar que isso é uma função e vai retornar alguma coisa. Para deixar ainda um outro sugar sintáxico mais simples, né, de entender, eu posso fazer isso. E isso daqui me garante, e eu posso até quebrar dessa forma aqui, que vai ser a mesma coisa de eu dar um return, né? Então, eu retornar algo. Então, eu, em parte, usei, tipo, espaços da memória específicos, onde eu tenho o mesmo retorno. E deixa eu só limpar e a gente faz o mesmo teste. Então, eu digo que 2 mais 2 vão ser 4. Então, tá a mesma coisa do que antes. Só que dessa vez eu posso inclusive testar se a minha lógica, que é de somar dois números, ela realmente está funcionando. Coisa que antes eu não necessariamente tinha muito. Eu tinha acesso em si, né, de somar dois números, mas eu não conseguia dizer se que nessa função o que ela acontecia. Ele teria que abrir um prompt para poder somar os números e passar uma string, né? E depois somar os números. Agora não. Eu simplesmente estou nessa minha função, eu vou passar a string e eu posso ter certeza que o meu retorno aqui vai ser a soma de algum número. Inclusive, eu estou tão livre de um prompt em si que eu posso passar somente um e e o meu resultado fica diferente, ele vai virar 2. Por quê? Porque a minha função agora ela não está atrelada a nada, ela fica mais fácil de eu testar, mais fácil de eu realizar qualquer coisa. É uma aula um pouquinho mais complicada, eu não sei se foi compreensível em si. A gente vai ter mais outros exemplos, e talvez exemplos até melhores, sobre funções. E às vezes eu espero que você tenha compreendido que, tipo, para que servem funções, como elas se comportam e qual que é a finalidade dela no desenvolvimento de software e por que a gente tornou cada vez mais simples, né? Porque antes a gente tinha uma alta complexidade ou complexidade nenhuma, mas tipo, um código muito desorganizado. E hoje em dia a gente tem um código mais simples, uma complexidade quase nula e menos atrelado a coisas em que a gente não pode controlar. Ok? É isso, por hoje é só. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa algum comentário e manda feedback se você curtiu a aula ou mesmo não. Se você não curtiu, por favor, manda também,
que vai ser interessante para eu poder compreender como que eu posso melhorar aqui o meu conteúdo, tá bom? Obrigadão e é nóis. Até mais. Tchau, tchau.